Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade então ao nosso curso relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa vez falaremos a respeito do direito à convivência familiar e também comunitária. Então, algumas informações pertinentes aí para você a respeito desse tema. Então, acompanha comigo. Olha só, galera. Do artigo 19 até o artigo 52C, deixa eu só pegar aqui uma caneta para você visualizar aqui comigo, né? Ó. Do artigo 19 ao 52C, você vai encontrar justamente, né, informações pertinentes ao direito à convivência familiar e comunitária. É muito importante, viu, galera? Leva isso, por favor, na maior importância e relevância do seu concurso, tá? Não fique somente nas aulas online. São importantes? São, para você entender o contexto e tal, mas você precisa ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente esses artigos que eu vou mencionando ao longo das aulas, tudo bem? Para complementar o seu estudo, nada melhor do que a própria legislação, tá? E aí, juntamente com a aula que você consegue compreender, com certeza absoluta você vai conseguir ter uma nota muito satisfatória na sua prova, beleza? Então, leia mesmo. Entenda uma coisa que é importante também. Para passar no concurso depende dos seus esforços, tá? Então, o mundo tá acabando ao seu redor, ninguém tá fazendo nada para que aquele projeto vire, mas você tem que fazer valer realmente todo o esforço necessário que você precisa para passar no concurso, ok? Bom, mas o que vai dizer, né, informar esses artigos? Bom, esses artigos, pessoal, vai informar sobre que propicia o desenvolvimento integral da criança e a família é a base da sociedade, né? Nós sabemos disso. É uma introdução aí do direito à convivência familiar e comunitária. Então, a família é a base. Logo, isso significa dizer o seguinte: para tirar alguma criança da família é uma ideia, né, e concepção excepcional, eventual, ok? Por quê? Porque lugar de criança, como você já bem sabe, né, é na família, é no seio da família. O acolhimento institucional que nós podemos ter numa determinada situação, por conta, por exemplo, do abandono, os pais abandonam os filhos, né? Agressão, violência, tortura, entre outras situações que podem ocorrer, é excepcional a necessidade, né? Então, colocação em família substituta também passa a ser uma ideia excepcional. Por quê? Partimos desse princípio, dessa base que a família é o lugar onde a criança deve estar. Ok? Bom, caminhando, né? Quais são as previsões legais que nós podemos observar a respeito da entrega para a adoção? Bom, a previsão legal você vai encontrar, deixa eu pegar aqui o marca-texto para você visualizar comigo, no artigo 19A do ECA, né, e pela Lei 13.509 de 2017. Então, o que nós vamos ter aí, a bem da verdade? O encaminhamento à justiça da infância e juventude. Então, quando é entregue para adoção, então se encaminha para a justiça da infância e juventude. Há uma oitiva por equipe multiprofissional. Uma oitiva é você escutar, né, na verdade, escutar as partes, ok? Tem que ter um atendimento também especializado à genitora, estado gestacional puerperal, para saber qual é a sua manifestação, a sua ideia relacionada à adoção, tudo bem? Vale lembrar que a adoção mesmo só pode ocorrer após parto, ok? E busca pela família extensa. E é isso, no caso, tem que ser no máximo de 90 dias. Após o nascimento, confirma-se em audiência a pretensão de entregar a criança para adoção. Conforme eu falei para você, só pode ocorrer mesmo a adoção após o nascimento. Detentores da guarda têm 15 dias para propor ação de adoção a contar do término do estágio de convivência. Então, veja,
Cuidado, hein? Conceitos de guarda, tutela e adoção são diferentes, tá? Ó, guarda é diferente de tutela, que consequentemente é diferente também de adoção, ok? E haverá um acompanhamento aí por 180 dias, ok? Então, previsão legal, você encontra no artigo 19A, por favor, leia lá. Apadrinhamento, que é um outro conceito que também nós podemos ter aqui, você vai encontrar no artigo 19B, tá? E é o seguinte, o apadrinhamento ele acontece por meio de vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. Então, por exemplo, muitas vezes uma pessoa que acaba visitando, né, instituições, acolhimentos institucionais, acaba apadrinhando uma criança, ok? Então, por conta desses vínculos externos. Por que nós tratamos aqui de vínculos externos? Porque precisamos entender que há um vínculo, né, muitas vezes, que a gente chama de vínculo interno, que é referente à família, né, aos parentes, ok? Bom, também teremos aqui o conceito ligado à colaboração com o desenvolvimento, seja ele social, moral, físico, cognitivo e financeiro. Então, o apadrinhamento ele vai procurar colaborar no desenvolvimento da criança em todos esses sentidos, tá? E esse apadrinhamento pode ser feito aí por pessoas naturais, pessoas físicas, no caso, né, pessoal? Pessoas físicas, ok? Ou pessoas jurídicas. Organização do programa pode ser aí por órgão público ou sociedade civil organizada. Bom, outra coisa também importante para que a gente possa observar, visualizar aqui, são os deveres dos pais, ok? Olha só, vamos tratar desse assunto, né? Não distinção entre os filhos, havidos fora do casamento em razão de adoção. Ou seja, o que isso significa, né? Imagina que um determinado, né, homem ou mulher tiveram filhos fora do casamento em razão de adoção, né? Evidentemente, esse casal aqui, por exemplo, acabou que adotou o Joãozinho, certo? Então, o Joãozinho é filho adotado e os outros filhos, né? Tem a Joana, desenho mais tosco esse, né, gente? Tem a Joana, tem o José, tudo bem? Filhos aqui desse casal, eles são filhos naturais. Não pode existir uma distinção entre o filho adotado e esses filhos naturais aqui, ok? Bom, o que mais a gente pode ver aqui? Exercício do poder familiar em igualdade de condições, educação, sustento e guarda. Ou seja, o Joãozinho ele tem que ser tratado em igualdade de condições ligadas à educação, sustento e guarda, igual ao José e igual também à Joana. Por exemplo, os pais eles não podem simplesmente, né, dar, exemplo, um curso particular, escola particular para esses dois aqui, e esse aqui amargando escola pública. É só um exemplo, só para a gente ter uma noção. Ou leva esses dois aqui para viajar e esse fica em casa, né? Falta de recursos por si só não é motivo para perda, suspensão do poder familiar. Então é importante isso, né? Famílias, pessoas passam por dificuldades financeiras, mas isso não pode ser levado em conta para a perda ou suspensão do poder familiar. Condenação criminal não representa destituição do poder familiar, exceto condenação por crime doloso, sujeita à pena de reclusão contra o próprio filho ou filha. Então, imagina, né, que um pai ele tenta aí, matar o filho. Infelizmente, nós temos muitos casos assim, inclusive casos que ocorreram, né, acabou acontecendo dessa maneira mesmo. Então, evidentemente, que nesse sentido aí haverá a perda, né, a destituição, ok? Bom, o que mais? Vamos lá. Vamos tratar aqui agora dos tipos de família que nós podemos ter. Nós temos a família chamada família natural, né, pais e filhos. Então, não tem muito segredo aqui a esse respeito. E temos a família extensa ou ampliada, que se estende para além da unidade pais e filhos,
ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Repara uma coisa interessante aqui, que não basta ter somente ser parente, né? É preciso que essa parentela seja uma parentela próxima e que exista um convívio, um vínculo, uma afinidade, uma afetividade, como diz aqui, certo? Então nós podemos pensar, na verdade, no que aqui, ó, nos laços, né? Justamente de afinidade, até por conta da consanguinidade, ok? Dos laços sanguíneos aí, no caso, já que nós estamos tratando aqui de parentela, ok? E temos um outro conceito aqui também, que é a família substituta. A família substituta pode ser, inclusive, a família extensa, tá? Até vou colocar aqui, marcar para você, ó. Inclusive, a família extensa, tá? E no caso aqui, a guarda pode ser por um tempo, né? Ou tutela permanente. Olha só, em razão de guarda, tutela e adoção, pode ser dada perante a família extensa ou qualquer outra família legalmente habilitada. Então, ó, inclusive família extensa, tá? Inclusive família extensa, certo? Beleza? Bom, colocação da criança e do adolescente, guarda, tutela ou adoção. E aí a gente pode observar o seguinte, tá? Que a adoção para a família extensa não pode para ascendentes e para irmãos. Não podem ser pais adotivos, ó. Então, cuidado. A adoção, no caso, deixa eu colocar essa informação aqui, não pode para ascendentes, que seriam ascendentes aí, os avós, ok, beleza? E para irmãos, ou seja, eles podem ter guarda, eles podem ter tutela, mas não adoção, ok? Ó. Bom, pessoal, deixando bem claro essa informação, ok? Avós, ascendentes e irmãos do adotado não podem ser adotivos, né, por eles, ok? Certo? Então, uma regrinha aí interessante sobre adoção. Fique esperto com isso. Agora, por exemplo, outros parentes, né, colaterais, sem problema. O que não pode ser os ascendentes e os irmãos. Não podem adotar. Eles podem até ter a guarda, a tutela, mas não podem adotar. Porque a adoção, ela tem um conceito aqui bem interessante, né? Que a adoção passa a ser algo definitivo. Então, por lei, não se pode. Pode ter a tutela no caso. Bom, mas vamos dar continuidade, né? Acolhimento institucional, conceitos relacionados a isso para vocês. Acolhimento institucional, pessoal, é um instrumento breve e temporário, tudo bem? Ó? Isso é muito importante você guardar. Instrumento breve e temporário, quando se há um acolhimento institucional, ou seja, um local onde uma criança, um adolescente ficará, né? Depende de uma decisão judicial, ou seja, quem decide é o juiz, e ocorre quando a criança está numa situação de risco, tá bom? E no caso, olha que importante isso aqui, guarda essa informação, tá? Esse acolhimento é de no máximo 18 meses. No período em que o indivíduo é criança e adolescente, faz-se necessário o acolhimento para o seu desenvolvimento. É preciso ter uma constante avaliação. Então, a cada 3 meses, esse acolhimento, tá? Ele será avaliado. E isso ocorre por intermédio de relatórios multidisciplinares, ou seja, uma equipe, tudo bem? Que vai verificar, avaliar, ok? E encaminha isso para o juiz. O acolhimento ele será feito por famílias ou instituições, ó. Então, bem interessante você entender isso, é muito importante, tá? Quando a gente fala de acolhimento, não só é um acolhimento organização, né? Mas um acolhimento, inclusive, familiar ou por uma instituição. Caso os pais estejam numa situação de melhoria, poderá o juiz reintegrar. Ó, tanto o juiz pode reintegrar, como o juiz pode chegar à conclusão, por conta das avaliações, que haverá uma necessidade de destituir. Imagina, por exemplo, que os pais eles estão numa situação de vício, né, de drogas,
que colocam em risco, no caso, a vida dos filhos, né? E por mais que se tenha esperado um tempo para verificar e visualizar a melhora desses pais, não ocorreu. Então o juiz pode até, no caso, destituir. E destituição é algo definitivo aí no caso, tá? Se a avaliação verificar que não há como reintegrar, é repassado para o MP para outras medidas, certo? MP aí no caso, o Ministério Público. Bom, e temos aqui também uma ideia de ordem de colocação da criança, adolescente em família substituta, que eu quero que você visualize aí comigo. Ok, pessoal? Olha só, galera. Nós temos aqui justamente essa ideia, deixa eu só trocar aqui de cor, para você visualizar comigo, tá? Uma ordem. Uma ordem de, vamos entender, uma hierarquia. Certo? Então, em primeiro lugar, a ideia é que a criança, né, os filhos, a criança, o adolescente, esteja com os pais, ok? Esteja com os pais. Esse é o grande X da questão, né, que é preciso entender. Ou seja, a administração pública, o poder público, por meio de uma determinação judicial, só vai retirar mesmo o filho do seio ali dos pais, né, da família, quando não tem mais jeito, ok? A priori, isso deve ser levado em consideração. Aí nós temos a família extensa, né, que pode ter, no caso, a guarda de uma criança, de uma adolescente, então seria uma ordem aí hierárquica em segundo plano. E num terceiro plano nós temos a família substituta, que pode ser feita aí por parentes ou não parentes. Os parentes aqui podem ser os avós, podem ser os irmãos, só lembrando daquela regrinha que eu já comentei para vocês, né? Que no caso dos avós e dos irmãos, eles podem, na verdade, ter a tutela, mas não a adoção, ok? Fica claro isso para você. E claro que nós podemos ter aqui também outros parentes, e no caso dos outros parentes, aí sim, nós podemos ter a tutela e também a adoção, como no caso aí de um tio, né? Ok? Legal? E temos também não parentes. Não parentes, tanto a adoção aqui, deixa eu só trocar de cor, para você visualizar aqui comigo. Vamos lá. Não parentes podem ser, inclusive, uma adoção nacional, ok? Adoção nacional, ou uma adoção internacional, certo? Inclusive, essa adoção internacional pode ser por brasileiro ou estrangeiro, ok? Vale lembrar para você o seguinte, tá? Que no caso, a preferência que sejam para brasileiros, ou seja, uma adoção nacional, e se for uma adoção internacional, que seja também para brasileiro, tá bom? Dá-se prioridade, então, para os brasileiros. Beleza? Bom, e claro que a gente pode ocorrer também, como eu já trouxe para você aqui, um conceito de apadrinhamento e também o acolhimento institucional. Então, a ideia, a bem da verdade, né, é que haja esse conceito e essa noção que podemos ter a respeito dessa ordem de hierarquia aí. Primeiro, família natural, segundo, família extensa e, por fim, terceiro, família substituta. Tudo bem? Levando em consideração que avós e irmãos só podem ter tutela, não podem adotar. Legal? Vamos lá. Vamos caminhar. Bom, eu tenho uma questãozinha aqui para resolver com você. A questão diz assim: Adriana tem 15 anos e deu entrada em um serviço de acolhimento institucional no final de sua gestação. Após o nascimento, a criança, alternativa A, por determinação judicial, será colocada em família substituta. Alternativa B, terá garantida a convivência integral com a mãe. Alternativa C, será entregue aos avós maternos, caso existam. Alternativa D, deverá ser entregue para adoção. E alternativa E, ficará sob os cuidados de uma entidade religiosa. Bom, pessoal, o gabarito da nossa questão é alternativa B, tudo bem? Alternativa B. Terá garantida a convivência integral com a mãe, pessoal. Veja bem,
Você precisa visualizar e perceber que aqui não está trazendo informações pertinentes que a Adriana ela escolheu, por exemplo, não ter o seu filho ou teve um tratamento inadequado, violento, ou ela tem problemas sérios psíquicos, drogas e assim por diante. Só simplesmente informou que ela foi atendida no acolhimento, tem ali um acolhimento institucional, tá? E no final da sua gestação, após o nascimento da criança, o que vai acontecer? A ideia é aquela ordem hierárquica de família natural, certo? Por isso ficamos aí com alternativa B. Bom, vamos lá. Temos aqui a questão número 2 para resolver. A questão número 2 diz assim: a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes corresponde, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao conceito de família. A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles correspondentes e seus descendentes. Que no caso, que seriam os descendentes? Os filhos, né? No caso aqui, tudo bem? De acordo com o Estatuto, esse conceito é de família o quê? Alternativa A, biológica. Alternativa B, consanguínea. Alternativa C, natural. Alternativa D, vertical. Alternativa E, parental. Bom, o conceito que nós temos aqui é conceito natural, família natural, como você observou aqui comigo. Nós podemos ter a família natural, a família extensa e a família substituta. No caso, ficamos com a alternativa C. Ok? Vamos lá resolver mais uma questão. A questão diz o seguinte, ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo máximo para deixa eu pegar aqui o marca-texto que é melhor. Ó, o prazo máximo para reavaliação da situação da criança ou do adolescente que estiver em programa de acolhimento familiar ou institucional é de, vamos lá, alternativa A, 6 meses, alternativa B, 3 meses, alternativa C, 2 meses, alternativa D, 4 meses ou alternativa E, 5 meses. Qual é o gabarito da nossa questão? Bom, espero que você tenha marcado aí a alternativa B, né? 3 meses, que foi justamente o que nós visualizamos aqui na nossa aula. Beleza? Show de bola, né, galera? Bom, assim eu finalizo mais uma aula. Espero mais uma vez ter contribuído, ajudado para o seu sucesso, para que você mande super bem na sua prova. Mas não se esqueça, né, o que eu comentei logo no início dessa aula, tá? Pegue o estatuto e leia, meu amigo. Por favor, faça isso. É muito importante. Vai anotando aí as informações mais pertinentes, tá certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, numa próxima aula. Valeu, grande abraço. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Auxiliar Administrativo 2 Escolar para a Prefeitura de Santo André. E se você assistiu, chegou até aqui, é porque gostou, na verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado nesse concurso. É isso aí. Eu estou falando para você ser aprovado, porque nós temos o melhor curso preparatório e com excelente custo-benefício. E eu tenho certeza, se você focar da maneira correta, estudar, assistir às aulas, de maneira organizada como nós fizemos na nossa plataforma, você sim será aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanhe aí comigo, ó, para você ter uma ideia, para você ter uma noção das suas vantagens. Primeiro, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser dentro da nossa plataforma. Você terá também teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E você terá material em PDF das aulas, olha que bacana. Então, conforme, claro, os professores eles gravam as aulas, nós pegamos os slides e transformamos em material em PDF para você, para complementar o seu estudo. Estamos fazendo um valor promocional de lançamento para esse curso preparatório, pessoal, que é o seguinte: de R$ 497,
por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Agora me diz, o que você paga com esse valor, hein? Aqui no Vencendo Concursos, você pode adquirir o curso online preparatório completo para auxiliar administrativo. Muito a pena para você, vai valer esse curso preparatório que vai te levar à aprovação. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Gente, é o seguinte, abaixo desse vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho amarelo lá no meio, você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pela nossa central do WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ou lá na página do curso tem um chat online. Sempre fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você mandar sua dúvida por lá e alguém vai te responder imediatamente, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica no link agora, já faz a sua matrícula e inicia seus estudos para valer. Grande abraço e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, até mais!